Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula para vocês de física. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão da nossa avaliação mensal de física, né? Relembrando os principais pontos que a gente já falou até o momento sobre física no segundo bimestre, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, né, a respeito disso, pausem o vídeo e voltem para tentar sanar essas dúvidas, tá? Uma sugestão que eu dou para vocês é que, já que vocês já estão com a prova mensal em mãos, peguem essa prova, deixem do lado do computador para ir respondendo e tendo ali um pouco mais de informações, tá, a respeito dessas questões. Beleza? Então vamos lá para a nossa revisão. Bom, então no início lá do nosso bimestre, a gente começou falando, né, no início do caderno 2, a gente começou falando a respeito de grandezas físicas e unidades de medida, né? Então a apostila trouxe para a gente abordando ali o principal tema, que no início lá de tudo, né, das civilizações, se teve a necessidade, né, de medir as coisas. Por quê? Em determinado momento, as pessoas elas produziam muita coisa, né, ou precisavam construir alguma coisa e elas precisavam medir aquilo. De repente, não, aquele tanto que elas produziram não ia dar para elas passarem por um longo período, elas precisariam plantar mais, ou de repente conseguir vender aquele restante que iria sobrar para realizar um outro tipo de coisa, ou trocar com outras civilizações, né, com outras pessoas que estavam próximas a ela, tá? Então isso, as unidades medidas, né, a necessidade de medir coisas, ela foi acompanhando a civilização conforme a necessidade de medir as coisas, né, conforme a necessidade daqueles povos de ter, então, por exemplo, informações sobre o tanto que eles estavam produzindo, sobre a área que eles estavam construindo, sobre unidades de medidas e tudo mais. Então, foi acompanhando a nossa população e, no início de tudo, né, eles não tinham uma base de como fazer isso. Como assim, professor? A gente não tinha, por exemplo, uma régua, a gente não tinha um metro, a gente não tinha uma proveta para medir volume, por exemplo, e tudo isso era medido através do quê? De partes do corpo, tá? Então, por exemplo, para tirar lá uma polegada, né? Eles mediam através da polegada. Tinha a jarda, que era a distância do nariz até a ponta do dedão, tá? Então, a unidade de medida que eles usavam como base era o tamanho do seu corpo, tá? Usavam pés, que ainda é usado até hoje, né? Então, esses tipos de medidas tinham como principal base o tamanho do seu corpo. E com o passar do tempo, e também com a modernidade, com a industrialização, né, com o avanço da tecnologia, foi tendo a necessidade de começar a estabelecer, né, uma unidade de medida mundial. Por quê, professor? Porque, por exemplo, para uma determinada população, a jarda ela tinha lá 1,15 m. Para outra população, a jarda ela tinha 1,30 m. Tá? E aí, conforme a pessoa vendia, por exemplo, 20 jardas de tecido ou 20 jardas de linha, ela ia chegar e vender para outra, as 20 jardas daquela pessoa seria menos, tá? Vinha em menor quantidade. E isso causaria prejuízo para aquelas pessoas. Então, aí está uma forma de fazer com que isso tenha um padrão, né? A padronização dessas unidades de medidas fez com que todo mundo, ninguém saísse perdendo durante essas trocas ou durante essas vendas de produtos, né? E começou esse tipo de padronização lá em 1790, né? Com a Revolução Francesa, tá? E lá em 1960, né? E durante a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, foi estabelecido através do Sistema Internacional de Unidades, que é o chamado SI.
E o sistema atualmente é adotado pela comunidade científica em todo o mundo, tá? Então, a unidade do metro é a unidade de comprimento, o quilograma é a unidade de massa, tá? O segundo é a unidade de tempo, o ampere é a unidade de corrente elétrica, o Kelvin é a unidade de temperatura, mas usualmente, tá? Usualmente, quando eu falo no nosso dia a dia, a gente usa mais o Celsius, tá? Graus Celsius. E a unidade de quantidade de matéria é mol, tá? 1 milimol, 3 milimols, tá? 1 mol é a unidade de quantidade de matéria que eu tenho ali, tá? E candela é a unidade de intensidade luminosa, tá? Muita gente utiliza o lumens, mas é candela que é a unidade de medida do luminosa, tá? Eu estou usando uma lanterna aqui, tá? Ela diz para mim, não vai dar para vocês verem, tá? Vai focar, mas ela diz para mim aqui que ela tem 6.000 lumens, tá? Mas essa unidade de medida lumens não é, a unidade de medida normal, tá? Geralmente é usado, geralmente não. Cientificamente falando, né, quando a gente vai medir uma intensidade de luz, a gente usa candela, tá? Então, o que a gente falou nas nossas aulas passadas, né, que as unidades que vai importar para a gente são a unidade de comprimento, tá? De massa e tempo, e o restante das outras unidades que são derivadas delas, ela é retirada através de combinações, tá? Ou relações algébricas. Por exemplo, quilômetros por hora, unidade de velocidade. A unidade de velocidade ela é feita uma relação algébrica entre o espaço percorrido e o tempo, tá? Então eu vou ter a unidade de comprimento mais o tempo, tá? Então a velocidade ela é uma unidade de medida, tá? Só que ela é uma derivada entre tempo e espaço percorrido, tá? Por exemplo, a gente vai ter outras unidades, como por exemplo a aceleração. A aceleração ela é dada também entre espaço e tempo, né? A aceleração só que ela é dada ao quadrado, por exemplo, metros por segundo ao quadrado, né? Então a aceleração ela é dada sempre ao quadrado. E a gente vai ter outros tipos de derivadas, né, muito importantes em unidades que a gente vai derivando e a gente vai discorrendo na nossa disciplina. Não vem ao caso agora na nossa revisão, tá? O que eu quero que vocês saibam agora é a relação dada aos nomes dessas unidades de medida que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Toda vez que a gente escrever por extenso, tá? Alguma unidade de medida, a gente tem que escrever ela em minúsculo, tá? Por exemplo, 2 metros, né? Os 2 metros a gente vai escrever ele em minúsculo. 1 quilograma, tá? 1 quilograma em minúsculo. E não começa com K, começa com Q, tá? 3 segundos, você conhece também, tá? 10 newtons, né? Que é a unidade aí de força, tá? Então a gente vai colocar o quê? N minúsculo e o resto também minúsculo, tá? Sempre lembrar que o quê? Que apesar de ser um nome próprio, Newton, tá? A gente não deve escrever ele em maiúsculo, e sim em minúsculo, tá? Isso é importante para vocês saberem também. E quando a gente representa ela por símbolos, tá? A gente vai escrever também em letras minúsculas, mas obedecendo aqui uma regra, qual que é? As unidades que não homenageiam uma personalidade científica. Por exemplo, newtons, né? Newtons eu escreveria ela com N maiúsculo, né? 10 N's. O N seria maiúsculo, tá? 10 newtons, no caso, né? E nesse caso aqui, ó, por exemplo, a única letra que vai fugir da exceção é litros. Para quê? Porque eu posso confundir com o I, tá? O L minúsculo, ele parece, quando a gente está, dependendo da fonte que a gente utiliza, né? Ele vai se parecer muito com a letra I. Então, para não ter essa confusão com a letra I, acabou se adotando o L maiúsculo, tá? Então, toda vez, por exemplo, 3 litros, né? Eu coloco lá o L maiúsculo para falar para mim que eu tenho 3 litros. Mas não é que o litros homenageie uma personalidade científica, porque pode se confundir o L minúsculo do litro com a letra I, tá? Uma outra coisa aqui que eu tenho para vocês, né, que a gente vai usar metros, quilogramas, segundos, minutos, hora, calorias, tá?
todos esses aqui que eu acabei de falar para vocês, quando a gente for colocar em símbolo, a gente vai colocar eles em letra minúscula, tá? A única que vai ser composta vai ser o quilograma, tá? Por quê, professor? A gente vai ter a letra K mais a letra G. Mas, professor, quilograma não se escreve com Q? Tá? Então, por que não fica QG? Tá? Porque senão ele ia ficar com outro tipo de significância. Tá? Então, durante aquela conferência que teve lá em 1960, ficou definido que seria kg para o quilograma. Tá? E as outras vão ser simples. Horas também é apenas H, não é HRS, como a gente vê muito, tá? Em outdoors, tá? A gente vê isso. Inclusive até em livros didáticos eu já cheguei a observar esse tipo de coisa, tá? Caloria, tá? Caloria também é composta, tá? É o C, o A e o L, cal, tá? E assim por diante. Mas o que eu quero que vocês saibam é que quando for símbolo, se não homenagear nenhum tipo de personalidade científica, vai ser letra minúscula, tá? E quando o símbolo é de alguma homenagem a algum tipo de personalidade científica, como por exemplo, newtons, tá? Watts, tá? Amperes e kelvins, a gente vai usar a letra maiúscula, tá? No símbolo, para poder representar aquela unidade de medida, tá? Lembre-se bem, só quando é símbolo eu tenho a letra maiúscula. Quando é escrito por extenso, eu tenho em letras minúsculas, beleza? Então, continuando lá então, tá? A gente fez essa atividade, tá? Uma coisa importante, tá? Que vocês têm que saber. O que é uma grandeza quantitativa e o que é uma unidade qualitativa, né? Uma grandeza qualitativa e uma grandeza quantitativa. Quantitativa é quando eu consigo quantificar aquilo, né? E qualitativa eu não consigo quantificar. Eu consigo saber se aquilo está tendo alguma coisa, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui daquela atividade, né? Quantas unidades de medidas quantitativas a gente tem aqui? A gente vai ter a hora, a gente consegue medir, né, o tempo através das horas, minutos, segundos, milésimos e assim por diante. A gente consegue medir a distância através dos quilômetros, aqui ela está demonstrando para a gente. A gente consegue medir a quantidade de calorias que ela perdeu na atividade através das calorias. Tá? Consegue medir, por exemplo, o ritmo que ela percorreu isso também. Tá? E aqui no celular, ele está medindo para a gente o tempo. Está dizendo para a gente que o tempo é ensolarado. A gente consegue medir o tempo ensolarado? Não. Então, é um tipo de medida qualitativa, ou seja, está dando para a gente uma qualidade do tempo. Está dizendo que ele está ensolarado. Tá? Umidade do ar, boa. Tá? Apesar que dá para a gente medir a umidade do ar, relativa do ar, através da porcentagem, tá? O celular trouxe para a gente aqui como sendo boa. Tem como a gente medir? Boa? Não tem. Tá? Então, portanto, ela é uma unidade de medida qualitativa. Ela é uma grandeza qualitativa, diferente de uma quantitativa, quando a gente consegue medir essas unidades. Beleza? Agora a gente vai lá para outra parte, tá? Para fazer a revisão, falar um pouquinho sobre massa, tá? Só uma conversão aqui direta, né, do volume, né? Que quando a gente tem 1 litro, tá? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, tá? E que é igual a 10 centímetros cúbicos, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui qual que é a conversão direta, tá? Então, massa, volume, tá? E densidade, tá? Então, normalmente, os instrumentos de medidas de volume são produzidos em plástico vidro, tá? Ambos transparentes. Nele estão impressas algumas informações importantes, como a sua capacidade volumétrica, volume máximo, medida, tá? Então, o volume é a grandeza que indica a quantidade de espaço que ocupa por um determinado corpo. No Sistema Internacional de Unidades, tá? O volume é o centímetro cúbico, tá? Quer dizer, desculpa, o volume é em metro cúbico, tá? Então, toda vez que eu tiver no Sistema Internacional de Medidas, tá? Eu vou usar o metro cúbico como sendo a minha unidade de medida. Mas, tá?
ela também pode ser dada em outras três, mas a padrão, a unidade de medida padrão para volume sempre vai ser metros cúbicos. Tá? Ela pode ser dada em decímetro cúbico, ela pode ser dada em litros, ou ela pode ser dada em centímetros cúbicos. Tá? E a gente vai poder fazer uma conversão. Tá? Então, para cada 1.000 centímetros cúbicos, eu tenho 1 litro. Tá? Para cada litro, eu tenho 1 decímetro cúbico. O que é um decímetro cúbico? É a mesma coisa que 1 litro. Tá? E 1 litro é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos. Tá? Logo, 1 ml corresponde também a 1 centímetros cúbicos. Tá? Então, para cada 1 ml, eu tenho 1 centímetro cúbico em volume. Tá? Para cada 1 litro, eu tenho 1.000 centímetros cúbicos de volume. Eu não tenho 1 metro cúbico. Tá? Não confundam 1 metro cúbico com 1 litro. Tá? São diferentes. 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 decímetro cúbico. Tá? Bom, então há vários instrumentos de medidas diretas de volume, tais como a pipeta, bureta, balão volumétrico, proveta e o Becker. Tá? Então, como a gente já viu lá dentro da nossa aula de laboratório que eu trouxe para vocês. Tá? E como que a gente faz para medir, por exemplo, um volume dentro de uma proveta? Tá? Inclusive, eu trouxe um vídeo para vocês falando a respeito disso. Toda vez que eu tenho um volume dentro de uma proveta, tá? A gente vai observar essa curvatura aqui. Tá? E essa curvatura se chama menisco. Tá? O menisco a gente vai conseguir observar o volume real que está ali dentro. Por quê? Muitas vezes eu olho na parte superior, ele já está encostando no 51. Mas a base do menisco é que tem que estar no 50. Essa parte de cima, ela não representa o volume real do que está ali dentro da minha proveta. Tá? Então, eu vou observar ali. Está encostando no 50, então eu tenho 50, por exemplo, 50 ml na minha proveta. Tá? Se não estiver encostando, não quer dizer que eu tenho 50. Eu tenho que ou preencher mais ou retirar o líquido que está ali dentro para mim conseguir ter o volume total daquilo que eu tenho ali. Tá? O exercício do volume, tá? Dos objetos, tá? Então, toda vez que toda vez que eu tenho 1 ml, eu tenho 1 centímetro cúbico, tá? O exercício ele demonstra para a gente que quando a gente coloca um objeto na água, a gente consegue saber o volume daquele objeto também em centímetros cúbicos. Como assim, professor? Se nessa burquinha aqui eu colocasse aqui dentro da água, ela afundasse e gerasse para mim, por exemplo, eu tinha 50 ml, né? Coloquei a burquinha, ele foi para 53 e ela afundou totalmente, quer dizer que ela tem o quê? 3 ml de volume, ou seja, 3 centímetros cúbicos de volume total, tá? Então isso pra gente demonstra pra gente o volume daquela bolinha, tá? Outro exercício, tá? Da área, tá? Que é a multiplicação das três grandezas que a gente vai ter, né? Que eu resolvi para vocês em sala de aula. Como que eu sei o volume, por exemplo, de uma piscina? Se eu sei o comprimento dela, eu sei a largura e eu sei a profundidade, eu vou ter o seu volume total. É só multiplicar 10 vezes 6,60 vezes 6 vezes 1,5. Tá? E aí eu vou ter o volume total dessa piscina, tá? Em metros cúbicos. Tá? Como que eu sei que é metros cúbicos? Todas as três grandezas estão em metro, portanto, eu multipliquei elas entre elas e eu tenho o metro cúbico, que é nada mais que é o volume dessa piscina. Tá? Só retornar lá na nossa aula que a gente tem, o professor que não tem como eu resolver essa questão, mas eu resolvi na aula passada, tá? É só multiplicar esses três volumes, tá? Essas três grandezas, desculpa, para descobrir o volume. E a massa, tá? Ela é dada através do quê? Através de balanças, tá? Então a massa é a grandeza física que indica a quantidade de matéria que constitui o corpo, tá? No sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma, tá? Dado pelo símbolo Kg, minúsculo, tá, pessoal? Não pode esquecer. O instrumento de medida direta da massa é a balança.
um dos possíveis tipos de balanças utilizados em laboratório. Também podemos obter a massa de um corpo de modo indireto, por meio de outras medidas e relações matemáticas entre essas medidas. Tá? Mas aqui a gente tem uma balança real. Tá? A gente tem dois tipos de balanças. Tá? As balanças dinométricas, tá? Que a medida é realizada diretamente por meio da formação de uma mola ou de um sistema equivalente. Elas parecem um dinamômetro. Tá? Como assim, professor? Um dinamômetro. Ela vai medir a força que está sendo realizada naquela mola, tá? Para saber a quantidade de massa daquele objeto. Tá? Já as balanças gravimétricas, ela é dada através da comparação de massa entre dois corpos. Por exemplo, se eu tenho aqui 1 quilo, tá? de um pezinho daquele, se eu colocar 1 quilo desse lado, ela vai ficar em equilíbrio e eu posso saber, por exemplo, com clareza que eu tenho 1 quilo naquele outro lado. Tá? Se eu colocar 2 quilos aqui e eu colocar 2 quilos aqui, ela não ficar, colocar aqui um objeto e ela ainda não subir, não ficar em equilíbrio, quer dizer que eu não tenho 2 quilos do outro lado da minha balança. Tá? Então, as gravimétricas, elas comparam dois pesos, enquanto que as balanças dinamométricas, tá? Dinamométricas, elas medem o quê? A força que está sendo exercida sobre aquela mola. Tá? Professor, a massa de um objeto, ela é idêntica, por exemplo, com o volume? Tá? Não, tá, pessoal? Ela pode ser diferente. Por exemplo, uma bolinha de gude de vidro, tá? E uma bolinha de metal que tem 3 centímetros cúbicos. As duas vão ter a mesma massa? Não. Tá? Por quê? Porque a densidade da matéria pode influenciar na sua massa. Tá? Como, por exemplo, qual que pesa mais? Eu gosto dessa brincadeira. 3 quilos de ferro ou 4 quilos de 4 quilos de pena, por exemplo. Tá? Então, com certeza 4 quilos de pena, mas a quantidade de volume de 4 quilos de pena é bem maior que 3 quilos de metal, por exemplo. Tá? Então, sempre a gente vai ter essa relação de volume com a massa. Tá? Isso vai depender do quê? Da densidade daquele objeto. Tá? Por exemplo, 1 quilo de metal é muito menor do que 1 quilo de pluma. Tá? Ou de pena, né? Ou de algodão, por exemplo. Né? Para a gente conseguir 1 quilo de algodão, a gente vai precisar de um volume muito maior do que a gente precisasse, por exemplo, para 1 quilo de metal, de ferro, por exemplo. Tá? Então, isso vai depender muito da densidade do que a gente está trabalhando. Beleza? Bom, pessoal, o que eu tinha para trabalhar com vocês a respeito da nossa revisão seria isso. Tá? Qualquer dúvida a respeito da prova, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Tá? Envie essas perguntas. Tá? Em relação à nossa aula de hoje, seria isso. Tenha uma ótima prova, tá? Uma ótima semana a todos e até a nossa próxima aula. Beleza? Grande abraço.